Com relação a fornecer ou não uma interface gráfica com o usuário. O que vem a ser interface gráfica com o usuário? A interface gráfica, ela é, por exemplo, aqui se eu vou abrir essa janela, por exemplo, nessa janela aqui, ela me permite interagir com o sistema operacional, posso dizer para ele, na verdade ele está me mostrando que é uma pasta aqui, né, tem alguns arquivos, as informações sobre esses arquivos, e aí notem que ele faz tudo isso de forma gráfica, para facilitar a leitura, a visualização do próprio sistema operacional, dos arquivos e de seus diretórios dele. Então, esse recurso gráfico, isso é a interface gráfica com o usuário, tá? E aí pode ser ou não uma interface gráfica, né? Por exemplo, aqui se eu procurar, por exemplo, esse cara aqui, ó, essa tela preta, ele era... hoje a gente conhece o sistema operacional Windows com essa interface gráfica, com janelas, ícones, né? Mas antes, ele era todo assim, o sistema era chamado de DOS. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse mudar de pasta, por exemplo, se eu quiser, na verdade, se eu quisesse ver o que tem aqui dentro, eu tinha que usar ali linha de comando, né, para poder ver o conteúdo da pasta. Por exemplo, vou ter um comando aqui de, ele lista quais são os diretórios que tem aqui na minha pasta. Na minha pasta, aí deixa eu ver aqui, eu vou entrar na pasta de download, então eu ia lá, cd, download, aí para eu mostrar o que tinha dentro de download, tá aqui, ó. Então, para eu poder navegar entre os diretórios do sistema operacional, tinha que ser tudo via linha de comando. Antes o sistema todo era assim, tá? Aí teve o surgimento das interfaces gráficas e aí deixou de se utilizar o sistema puramente assim, né, nessa tela preta, sistema DOS, e passou a ter o sistema de janelas que hoje a gente já conhece. Né? Tem uma historinha lá da computação, eu vou colocar um link lá no Cigar, ver se eu acho. E aí vocês vão ver que na história dos sistemas operacionais, primeiro o Bill Gates, né, lançou o sistema DOS dele, o sistema todo em tela preta, assim, via comandos. Aí o Steve Jobs começou a desenvolver o sistema dele com interface gráfica, botões, ícones e tal. Aí ele criou o conceito de mouse, que aí na época ele acabou roubando o conceito da Xerox, de uma equipe de engenheiros da Xerox foi lá, mostrou como era o mouse e tal, ele pegou a ideia para ele. E aí, quando ele já ia lançar o sistema dele, o Bill Gates, antes dele lá, né, foi lá conhecer como era a Apple e tal, trocaram ideias os dois. E aí parece que o Steve Jobs acabou dando o código-fonte do sistema dele, né, pro Bill Gates. Aí o que o Bill Gates fez? Roubou o código. Fez a versão dele, né, do código. E aí, antes do Bill Gates, do Steve Jobs lançar o sistema da Apple, o Bill Gates antecipou, não lembro exatamente, eu vou chutar aqui, uma semana antes do lançamento da Apple, ele antecipou o lançamento do Windows, né, que é a janela, e aí começou a fazer mais sucesso do que o sistema do Steve Jobs. E assim foi uma batalha entre os dois, aí, entre Microsoft e Apple. Tá, tem mais detalhes, você consegue encontrar o link lá do vídeo e mostrar para vocês, colocar lá no Cigar o link no YouTube, tá bom? Bem, então o sistema operacional pode ou não oferecer interface gráfica, certo? Ainda hoje, por exemplo, para quem utiliza servidores, né, servidores de empresas e tal, geralmente utiliza sem interface gráfica, para poupar recursos do servidor, certo? O sistema operacional ele pode ser multiusuário, tá? Ou seja, ele dá suporte a vários usuários ao mesmo tempo, ou multiprogramação. E aqui nessa multiprogramação ele permite que vários programas sejam executados ao mesmo tempo, né? Ou pelo menos simule a execução de vários programas ao mesmo tempo. Aí nós temos aqui exemplos de sistemas operacionais, o velho XP, né? Que antigamente o Windows era o Windows XP, agora nós já estamos na versão do Windows 10. Tem o macOS e tem a distribuição do Linux Ubuntu. Bem, aí ficou o questionamento, né? Como assim? O que quer dizer multitarefas, multiprogramação, multiprocessos, multiprogramação? Né? O que quer dizer isso?
tá? Multitarefa ou multiprogramação. É a capacidade do sistema operacional executar vários programas concorrentemente, isso é, simulando um paralelismo. Quando eu mostrei para vocês aqui a tela do gerenciador de tarefas, acho que vocês conseguiram perceber que no decorrer de eu estar mostrando aqui, no decorrer do tempo, né, vários programas passaram pela execução da CPU. Né? Então, vários programas receberam a prioridade de entrar e sair da CPU. Né? Tem vários programas aqui rodando ao mesmo tempo, pelo menos simulando, né, a execução ao mesmo tempo. Aí eu estou tratando aqui, quando o autor na verdade está tratando, que na verdade isso é uma simulação, ele está simulando um paralelismo. Por exemplo, ouvir música e ao mesmo tempo digitar um texto. Por exemplo, eu estou aqui, ao mesmo tempo que eu estou exibindo essa apresentação, ao mesmo tempo eu estou gravando o vídeo para vocês. Então, ao mesmo tempo ele está gerenciando a minha imagem aqui, ao mesmo tempo que ele está gerenciando a minha imagem, eu estou também mostrando a apresentação para vocês, ao mesmo tempo que eu estou exibindo também aqui os detalhes do programa. Né? E lembra que ainda tem a questão do mouse, que o mouse também é um software, certo? Então ele também está gerenciando o cursor do meu mouse. Aí, quando a gente trata de hardware, tá, pessoal, existe o conceito de multiprocessamento, tá? Multiprocessamento que também é chamado de pipeline. Tá? O multiprocessamento é a capacidade do hardware de executar vários programas em paralelo, certo? Que é o pipeline. Ou seja, nesse caso, o pipeline ele executa num processador vários programas ao mesmo tempo, tá? E aí, no caso da multiprogramação, ele tenta simular esse mesmo paralelismo do multiprocessamento, tá bom? Entre programas. E quem vai gerenciar isso é o sistema operacional. E como que o sistema operacional vai simular o paralelismo entre programas, tá? Olha só esse exemplo aqui. Aqui nós temos... Deixa eu chegar mais para cima aqui para não atrapalhar. Como o sistema operacional vai simular o paralelismo entre programas? Esse aqui é o exemplo, pessoal, de um cenário que está sem a multiprogramação. Tá? Alguns autores vão chamar de multiprogramação, multitarefa ou multithread. Tá bom? Na prática, esse aqui ele conseguir rodar vários programas ao mesmo tempo. Tá? Alguns autores vão chamar os programas de processos. Tá bom? Então, aqui é o exemplo rodando, exemplificando, sem a multiprogramação, tá? Sem ser multiprocesso. Imagina só nós, cada um de nós, em nossas casas, tendo a seguinte tarefa para fazer: cozinhar, a gente tem que lavar roupa, a gente tem que estender a roupa no sol, e aí depois a gente ainda tem que estudar, não é isso? Aí essa aqui, ó, a tarefa cozinhar é a tarefa A tarefa de lavar roupa é a tarefa B, a C é de estender e a C é estudar. Aí nesse primeiro cenário aqui eu não vou utilizar a multiprogramação, tá? Aí considera que cada tarefa dessa aqui vai levar uns 10 minutos, certo? A execução dela, de cada quadradinho desse aqui leva 10 minutos. Aí para eu poder cozinhar, eu quebrei aqui em 4 etapas a ação de cozinhar. Então aqui vai ter ao todo, essa tarefa de cozinhar vai levar uns 40 minutos, né? Aí olha só, sem multiprogramação eu comecei a cozinhar bem aqui, né? Eu fui terminar depois de 40 minutos. Depois que eu terminei de cozinhar, aí eu comecei a tarefa de lavar roupa. Aí eu lavei todas as minhas roupas, todos os meus cestos. Foram várias roupas que foram lavadas, roupa de cama, roupa colorida, roupa branca. Então lavei cada roupa, todas as minhas roupas. Depois que eu lavei todas as roupas que eu tinha, eu fui estender ela. Né? Lembrando que cada um é 10 minutos, tá? Então mais 40 minutos se passaram aqui. Aqui eu tenho mais 40 minutos que foi para secar a roupa, tá? Então eu botei todas as roupas no sol, esperei secar. Depois que terminou de secar, eu fui começar a estudar. Aí eu levei 40 minutos para terminar de estudar. Ao todo, notem que eu levei 160 minutos para poder terminar todas as minhas tarefas do dia. Cozinhar, lavar, estender e estudar. Isso aqui sem a multiprogramação, certo? Agora, esse aqui é o exemplo utilizando a multiprogramação, tá? Ou multithread. Isso aqui é que o sistema operacional vai tentar fazer. Tá? Sistemas operacionais modernos, certo? Aí olha só, a mesma tarefa de cozinhar levará os mesmos 40 minutos. Só
que durante ele estar cozinhando aqui, eu já comecei a lavar a roupa, tá? Então passou 10 minutos aqui cozinhando, preparando, tal, cortando legume, botando na panela. Enquanto eu deixei lá no fogo, aí eu corri para lavar algumas roupas, tá? Aí comecei a lavar algumas roupas aqui já, tá? Aí algumas já terminaram de lavar, já vou lavar outras roupas. Enquanto eu já estou lavando minha o segundo cesto de roupa, né? Por exemplo, eu separei aqui foram as brancas, aqui são as coloridas. Então, as brancas já terminaram. Então, eu já vou aproveitar aqui para estender a roupa branca. Aí eu estou lavando a roupa colorida, tá? Enquanto a roupa branca está secando, aí eu também já estou lavando aqui, ó. Vou começar a lavar coxa de cama. E aí essa roupa aqui já secou, já acabou de lavar, então já posso estender ela. E aí o tempo está passando, né? E aí, olha, observa só. Enquanto isso, não esqueçam que a tarefa A, que é a tarefa de cozinhar, a comida ainda está lá no fogo, tá? Então, nesse momento aqui, ó, a tarefa A, a comida está no fogo, bem aqui, eu estou lavando roupa, a coxa de cama, bem aqui já está secando a minha roupa colorida. E aqui, ó, como já está, a comida está no fogo, a máquina está batendo coxa de cama, tem roupa secando no varal, eu vou adiantar um capítulo da minha apostila lá de informática básica. Já estou adiantando aqui meu estudo, 10 minutos. Aí, ó, eu terminei de ler o capítulo 1, a comida já está pronta. Essa roupa, a coxa de cama já acabou de bater, já vou estender ela. Aí agora eu vou lavar, sei lá, roupa de toalhas, essas coisas assim. Eu vou passar por mais uma tarefa aqui ainda dentro da tarefa de lavar roupa. E aí eu já vou estender também as coxas de cama, né? E aí eu vou aproveitar para adiantar mais um pedacinho do meu capítulo. E assim vai, ó. No final, eu vou ter terminado de cozinhar, vou ter terminado de lavar roupa, vou ter aqui também terminado de secar a roupa, né? Toda a roupa vão estar seca bem aqui. E aqui, ó, eu vou ter terminado os 4 capítulos do livro. Então, notem que o sistema operacional, ele nesse caso aqui, né, eu levaria para terminar todas as minhas tarefas 70 minutos. Comparado com o exemplo anterior, que levou 160 minutos, é uma melhora, uma otimização no tempo significativa, né? Então, o que o sistema operacional vai tentar fazer é justamente essa multiprogramação. Tentar executar todos os programas ao mesmo tempo. Tentar executar, tá? Ele não vai, de fato, executar ao mesmo tempo. Ele vai simular um paralelismo. Então, essas ações, esses processos, né, esses programas, o A, B, C e D, imagino que são programas, tá? À medida que eles estão sendo executados no processador, nós vamos ter a impressão de que vai ser ao mesmo tempo. Tá? Mas por quê? Porque vai estar acontecendo tão rápido que a gente tem a sensação de que é ao mesmo tempo, mas não é, tá? É uma simulação de paralelismo, ok? Como a gente pode observar aqui, ó, quando eu mostrei para vocês aqui, ó, que eles estão passando muito rápido lá no processador, é porque o sistema operacional está tentando simular esse paralelismo, tá? Aí assim a gente tem a sensação de que está acontecendo ao mesmo tempo. Aí aqui eu tenho um exemplo de sistemas operacionais, como já comentei, aqui é a área de trabalho do Windows 10, aqui do macOS, e aqui é a tela inicial do Ubuntu. E observem que todos esses 3 exemplos aqui, nós temos ícones para poder interagir com eles, né, nessa interface gráfica, que facilita o uso do usuário final. Tá? Aqui tem algumas fotos, pastas, então, tudo baseado em janelas e ícones, né? Inclusive aqui no Linux também, ó. Aqui tem a janela, as pastas, desktop, documentos, download. Aqui atrás está mostrando, tem uma outra janela também, deve ser a área lá para baixar programas. Enfim, então todos são baseados em janelas com interface gráfica que facilitam o uso. Tá? Esse aqui é um gráfico que mostra o uso dos sistemas operacionais até 2009. Tá? Aí observem que o Windows 10 ele lidera o uso dos sistemas operacionais, é o sistema operacional mais utilizado, seguido do Windows 7, depois vem o macOS, Linux, o Windows 8 ainda é utilizado, menos do que Linux, e também tem o Chrome OS, que é um sistema operacional baseado no Chrome. Já abre
Liga o computador, já abre o Chrome e começa a utilizar. Aí, pessoal, isso aqui é uma boa razão para a gente entender por que o sistema operacional Windows ele é muito atacado por hackers, né? Como se mais de 58% das pessoas utilizam o Windows, o que o hacker pensa? Eu vou tentar invadir o Windows porque a chance de eu encontrar um usuário vulnerável é maior. Por que o pessoal diz, muitas pessoas dizem, na verdade, que o Linux é um sistema operacional seguro, né, que não sofre ataques? Uma das razões é pela quantidade de usuários. Né? 7% da população mundial só usa Linux, então é mais fácil eu mirar nessa galera aqui, ó. Se eu somar aqui esse 16 com 58, vai dar uma porcentagem muito alta. Então é mais fácil eu mirar nessa quantidade de usuários aqui, nessa grande maioria, do que nessa aqui, ó. Até os 10% do Mac ainda sofrem um certo risco. Mas os usuários Linux é mais difícil, porque são poucas pessoas, e geralmente essas pessoas aqui elas sabem se prevenir, porque são usuários que já não são tão, digamos assim, não é simplesmente um usuário, geralmente é um usuário mais técnico que usa Linux. Apesar de que tem muita distribuição Linux que são, a interface gráfica ela é bem fácil de ser utilizada, como eu mostrei para vocês nas imagens anteriores. Né? Tá? Então essa aqui é uma das razões, além do próprio sistema operacional ter vários mecanismos de proteção contra vírus. Tá? Mas uma das razões é a quantidade de usuários. Então o hacker ele prefere mirar nesses 58% do que tentar acertar 7% que usa um sistema mais seguro. Vou dar uma pausa no vídeo aqui para quando a gente voltar, a gente volta comentando sobre interfaces gráficas.